Faz alguns dias aí, o Rodrigo Constantino, aquele que já teve as redes sociais suspensas, que foi um dos maiores incentivadores do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro do ano passado, o Constantino se apavorou. Ele anunciou ao vivo que ele demitiu o seu advogado e que ele quer fazer uma delação premiada. Eu vi muita gente de esquerda compartilhando aí o vídeo do Constantino com a área de que, olha, o Constantino traiu o Bolsonaro, ele vai pra cima agora de todo mundo. Não é bem assim, tá? Ele tá em pânico, ele sabe que ele vai preso. O que o Constantino tem mais medo, que é o medo que começou a apavorar o Alan dos Santos. O Alan dos Santos também, ele tem um canal, não é no YouTube, mas é numa outra rede. E aí, para acessar o canal dele, algum brasileiro precisa usar uma VPN. VPN é um software que muda o endereço do seu celular, o endereço de IP, e aí parece que você tem outro país. E aí, ele tá perdendo a paciência, porque o medo dele, do Constantino e do neto de ditador lá, o Figueiredo, é o seguinte: o passaporte dele está suspenso e eles não podem sair dos Estados Unidos. Se eles saírem, a polícia brasileira prende. E eles sem passaporte não podem nem sair de lá, né? Vai sair como sem passaporte. O problema é o seguinte: os processos estão avançando, muito em breve eles serão adicionados na lista da Interpol, porque os processos terminando, as investigações terminando, eles vão se tornar réus. Esses processos aí são direto no STF, demora menos de um ano, eles já estarão condenados, sem direito aí a recorrer para nada, porque já é direto na última instância, e aí eles vão para a Interpol. Só que o pior é o seguinte: quando eles tiverem que renovar o visto nos Estados Unidos, eles vão precisar de um passaporte válido, e eles não têm. Então esse está sendo o desespero aí desses bolsonaristas. Aí o Constantino avisou ao vivo que ele vai demitir o seu advogado, que não serve para nada esse advogado, e que vai fazer uma delação premiada para não ser preso. Ele falou com ares assim de deboche, tá? E parte da esquerda começou a divulgar como se não, ele tivesse traído o Bolsonaro e tudo mais. Ele chegou a chamar os bolsonaristas de terroristas e tudo mais. Ele fez um vídeo longo, são mais de 10 minutos de vídeo, em que ele acusa aí várias pessoas da extrema-direita. Várias. Joyce, Alexandre Frota, Kim Kataguiri, vídeo longo do Constantino. Mas a parte que mais viralizou do vídeo dele, eu vou te mostrar aqui, é a parte em que ele começa a falar. Ele fala: olha, quem me convenceu aqui a aderir aqui a esse movimento foram... E aí ele começa a falar alguns nomes. Com vocês, o desespero de Constantino, direto dos Estados Unidos. Vou inclusive destituir o meu advogado. Não consegue nada mesmo. Tô avisando, viu? Aqui na live. Depois a gente conversa com calma. Mas fato é que eu resolvi fazer uma delação premiada. Sem advogado, sem precisar, porque não tem acordo com o Ministério Público, não tem acordo de nada, porque não tem condenação ainda. Mas eu resolvi me adiantar. E de coração aberto. Espírito carnavalesco. Eu não estou sozinho nessa. Eu não sou X9. Eu não sou rato. Mas eu hoje vou entregar cúmplices. Vou trair a confiança de... Alguns deles eram muito próximos de mim. Confabularam juntos, digamos assim. Outros não, outros eram opositores. Mas me influenciaram muito. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Pois bem, aí o Constantino, ele faz o quê? Ele começa a falar. Primeiro ele fala do Alexandre Borges, que é jornalista da CNN, e ele pega uns tweets, posts nas redes sociais do Alexandre Borges, de 2014, em que ele, ali depois da eleição que a Dilma ganhou, ele questionava as urnas. Vamos lembrar uma coisa: a Dilma ganhou a eleição em 2014 do Aécio, e ela ganhou por uma porcentagem bem pequena. E aí começou um movimento golpista no final de 2014, que visava anular a eleição. E boa parte da direita, que hoje alguns fazem parte do governo Lula, viu? Já vou mostrar aqui alguns nomes. Boa parte da direita começou a falar de fraude na urna e tudo mais, porque naquela época o antipetismo e a imprensa estava nisso junto, lembre-se. A imprensa estava nisso, foi isso que plantou o bolsonarismo, esse ódio todo que promoveu contra o PT. Então, contra o PT valia tudo, e aí eles falavam até de, olha, pode ser que tenha fraude na urna, olha, precisa de voto impresso, olha, não dá para acreditar nesta urna da Venezuela, e tudo mais. E aí o Constantino, ele mostra ali um jornalista que hoje é da CNN, mas na época a CNN Brasil nem existia, né? Era de outro veículo, que estava ali, antipetista, né? Questionando as urnas eletrônicas. Aí o Constantino mostra vários vídeos da Joyce Hasselman questionando as urnas eletrônicas. Joyce Hasselman, que eu falei aqui, por vários minutos eu falei sobre a Joyce ontem no vídeo aí sobre o caso Marielle. Falei, olha, muito estranho que gente de esquerda queira normalizar a Joyce Hasselman, que é uma das maiores
disseminadoras de fake news do Brasil. Quando era para falar contra a Dilma e tudo mais, ela falava contra a urna, que a Dilma tinha ganho a eleição. E ela estava do lado ali da extrema-direita, ela era comentarista da Jovem Pan. A Jovem Pan tinha na época a Joyce Hasselman, a Jovem Pan tinha o Constantino, era colega dela, foram colegas muitos anos. A Jovem Pan tinha o Mainardi, tinha aquele Augusto Nunes, quer dizer, todo o lixo tóxico estava na Jovem Pan. E aí, com muitas mentiras para derrubar o governo Dilma e para pressionar pela prisão do Lula. Sequestro do Lula. O Lula foi sequestrado em Curitiba, não foi preso, não tinha crime. Pois bem, aí o Constantino pega ali vídeos do Kim Kataguiri, em que o Kim Kataguiri fala ali que as urnas também, não dá para confiar nessas urnas, tudo mais. Aí ele pega vídeos do Alexandre Frota. Alexandre Frota é outro que a esquerda passou a normalizar. Nossa, que normal, o Alexandre Frota. Era um dos maiores disseminadores de fake news do Brasil, era o Alexandre Frota. Assim, um nível baixíssimo de fake news, as que ele disseminava, principalmente entre 2016 até o começo de 2019. E aí ele tinha fake news também do Alexandre Frota contra as urnas. Aí o Constantino tá querendo dizer, esse pessoal aí, todos anti-bolsonaristas, todos passaram a defender as urnas em 2022, porque aí eles estavam do outro lado. Você vê o oportunismo desse pessoal. E aí parte da esquerda normaliza, eu fico assim, não pode. Desconfio de quem tenta normalizar esse pessoal, tá? É extrema-direita, é gente oportunista. Tava de um lado, aí, agora eu tô do outro, então agora eu vou defender isso. Alguns dizem, pode mudar de opinião. Quem tá no meio político não foi enganado, não. É oportunismo mesmo. Estavam do lado errado porque é aquilo que eles queriam. Pois bem, e aquilo que era melhor, talvez para os bolsos deles, ou para o bolso mesmo, porque deputado ganha um dinheirão, o Frota não tinha emprego, passou a ganhar um dinheirão. A Joyce tinha um empreguinho lá na Jovem Pan, depois passou a ganhar salário de deputada, todas as mordomias, etc. Então também o bolso deles, mas também o ego deles, ou as ambições que eles têm. Aí, então eles vão mudando ali de lado. Tá, então Constantino passou a atacar todas essas pessoas aí. No meio disso, para ter alguma credibilidade, ele colocou um vídeo do Gilmar Mendes e do Barroso brigando em 2017. O Gilmar Mendes fala que o Barroso ele tem áreas de psicopatia, o Barroso fala que o Gilmar Mendes ele é defensor de bandidos. E aí o Constantino fala, tá vendo? Então eu não confio no STF porque o senhor Barroso falou que o Gilmar Mendes é defensor de bandido, então eu não confio no Gilmar Mendes. E eu não confio no Barroso porque o Gilmar Mendes falou que o Barroso ele tem tom de psicopatia e tudo mais. Então eu não confio em nenhum dos dois. Você não confia nele, mas quando ele ataca o outro, confia, né? Aí como ele não tinha nada para mostrar contra ninguém aí de esquerda, ele pegou um vídeo da Simone Tebet, naquela época que a Simone Tebet era golpista. A Simone Tebet também atacando a urna que elegeu a Dilma. Aí ele pegou vídeo aí do Requião, também atacando a urna que elegeu a Dilma. E olha que o Requião era de esquerda, hein? Não conseguiu ninguém do PT atacando a urna. Então ele pegou um vídeo do Vadidamos. O Vadidamos, ele atacou o STF, mas com toda a razão. Quando o STF rasgou a Constituição para prender, sequestrar o Lula, e depois rasgou acordos internacionais para que o Lula não pudesse nem ser candidato, nem dar entrevista, nem aparecer no santinho do Haddad, o Vadidamos falou, tem que fechar esse STF, pô, serve para que esse STF? Lembremos, o STF é quem elegeu o Bolsonaro, a gente sabe muito bem disso. Depois comeram o pão que o diabo amassou aí nas mãos do Bolsonaro, né? E se arrependeram brutalmente. Você vê que hoje o Barroso e o Gilmar Mendes ficaram amigos. Nada como 4 aninhos aí de Bolsonaro para fazer os dois ficarem amigos. Pois bem, aí ele mostrou lá o vídeo e falou, tá vendo? Os radicais são esses são quem me influenciaram. Então esse é o tom de deboche do Constantino. Só que o fundo de verdade é o seguinte, ele está em pânico, porque ele vai ser preso muito em breve. E aí acabou pra ele. E ele sabe que, mesmo se ele quisesse fazer uma delação, chegou atrasado. A polícia já tem todas as provas. Enquanto isso, os bolsonaristas estão em pânico, os parlamentares, por quê? Porque o chefão da quadrilha tá para ser preso. O Bolsonaro tá para ser preso a qualquer momento. O Bolsonaro saindo de cena, o que tende a acontecer nos meses seguintes é o seguinte, é que o nome bolsonarismo vai parar de ter o Bolsonaro. Por quê? Porque não vai mais ter o nome Bolsonaro, o sobrenome ali Bolsonaro. Esse movimento de extrema-direita talvez tenha um outro nome aí, seja o sobrenome de alguém, ou alguma coisa assim. Então já tem uma briga para ver quem vai substituir o Bolsonaro. Só que, no meio disso, a extrema-direita, como eles fizeram uma reunião de emergência, faz algumas semanas, logo depois da busca e apreensão contra o Carlos Jordi. E aí eu vi nos grupos bolsonaristas algumas coisas. Cheguei a mostrar aqui em um vídeo, eu mostrei uma mensagem no grupo bolsonarista, que após ver um vídeo do Gustavo Geyer, eles entenderam o seguinte, porque o Geyer, o Nicolas principalmente, né, que tem maior alcance, eles passaram a falar isso nos seus stories. Que é o seguinte, olha, a gente precisa buscar meios de enfraquecer o governo Lula perante o Congresso Nacional, mesmo que não vá dar certo.
é só enfraquecer o governo Lula. Qualquer coisinha que possa enfraquecer o Lula, ou fazer com que o governo Lula tenha que perder dinheiro, perder emendas para o Congresso Nacional, qualquer coisinha já ajuda na oposição. Que é descobrir os bolsonaristas, são novos aí na política, descobriram a tática do quanto pior, melhor. Que é uma tática que foi muito utilizada pela oposição nos governos Lula e Dilma. Tentar ferrar o Brasil para quanto pior ficar o Brasil, melhor para a oposição tentar derrubar o governo do PT. Pois bem, e aí eles invocaram o Ciro Gomes. A extrema-direita está invocando aí os refugos à esquerda exatamente em busca de gente que legitime um discurso de que o próximo líder de extrema-direita seja alguém moderado. Por quê? Porque o Bolsonaro ele é radical demais, é isso que a imprensa diz. A imprensa adoraria um cara parecido com o Bolsonaro, tão fascista quanto, a imprensa adora fascismo, a imprensa brasileira ama o fascismo, o nazismo, é só ver como eles defendem com unhas e dentes o governo nazi-fascista de Israel. E defendem genocídio, passam pano, e aí Israel vai lá e mata 100 pessoas, e a Globo fala, olha, confusão na distribuição de alimento, acaba com 100 mortos. Pô, não teve confusão. As pessoas estavam esperando alimento, passando fome, chegou o exército e abriu fogo nas pessoas inocentes ali. Não teve como, isso não é uma confusão, é um assassinato em massa, isso é um genocídio. Pois bem, o que acontece? Essa imprensa que adora o nazismo tá só esperando chegar um novo nazista de estimação para bater forte no Lula, sempre que eles podem, eles batem forte no Lula, mas para bater forte no Lula e começar a promover este novo nazi-fascista. Então, para falar, olha, somos mais moderados, todos querem mostrar que são mais moderados, eles passam a chamar os refugos à esquerda para falar, tá vendo? Nós conversamos com o outro lado. Então alguns se prezam a isso, viu? Alguns são tão lixos que se prezam a isso. Olha, o Aldo Rebelo, ele foi ontem no lançamento aí da pré-candidatura da Mayra. Lembra aquela doutora Mayra, que era a doutora cloroquina,